Bom, Tá vamos bom. começar então. Queria, poxa, primeiro agradecer a tua presença, a tua participação. Obrigado aí. Super honrado, poxa, você é um parceiro de longa data e nesses momentos a gente valoriza ainda mais, né? É isso aí. Bom, a gente tem recebido muitas dúvidas dos nossos clientes, na Tá grande bom. maioria, aqueles clientes que estão expostos em renda variável. Deixa eu acertar aqui, ver se. Pronto. Na grande maioria, aqueles clientes que têm exposição em renda variável, né? Uhum. E a gente entende que momentos como esse, com noticiário turbulento, mercado em alta volatilidade, as pessoas se sentem inseguras, né? É da natureza, né? Faz parte do Sim, nosso instinto de sobrevivência, né? A gente está sempre sim. procurando aquele lugar com temperatura controlada, com poucos predadores, né? E, enfim, para esclarecer todas essas dúvidas de uma forma clara e ampla, a gente vai realizar essas lives com alguns dos principais gestores de recursos do país. Então, poxa, aí para a gente é uma honra contar com a tua participação. E para a gente é muito legal que a gente aproxima os dois mundos, né? O mundo dos investidores profissionais com o mundo dos investidores individuais, que é uma coisa que faz parte do nosso DNA. Poxa, você, Rodrigo, sabe bem, já participou de muitas reuniões aí com clientes nossos, né? Enfim, a gente gosta de provocar essa interação, a gente acha que é uma interação rica. Sim. Bom, fazendo uma apresentação rápida tua, o Rodrigo é um dos principais gestores de recursos do país, é um dos gestores que nós somos mais próximos e mais admiramos. O fundo que você toca, o Rix Capital, poxa, hoje um dos principais fundos de ações do mercado, um dos principais fundos de ações da indústria. E a pergunta que eu quero começar te fazendo é como você vê esse atual mercado, né? Na realidade, aí as bolsas de valores mundo afora tiveram quedas rápidas e expressivas, especialmente em função dessa crise deflagrada pelo avanço do coronavírus. Uhum. Então, queria saber, na sua visão, né, como você vê o atual preço dos ativos em bolsa, né? Como você vê a nossa bolsa de valores. Tá bom. Bom, obrigado aí pela abertura para a gente conversar. Minha visão é o seguinte, assim, primeiro eu queria deixar bem claro aqui minha visão em relação à tragédia que a gente está vivendo do ponto de vista humano, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Acho que a gente está vendo um negócio sem precedentes, né? Um crescimento exponencial de uma doença que mata pouco, mas contamina muito e, por consequência, acaba que ela vai ser bastante letal. Então, assim, é muito triste viver um momento desse. E isso está trazendo uma consequência clara, que é a única forma de combate que a gente conseguiu encontrar contra essa doença, dado o fato de ela ser nova, a gente não tem vacina, não tem remédio para tratar a doença, só consegue tratar os sintomas, foi essa consequência de você fazer lockdowns, de você fazer confinamentos das pessoas, né, e evitar que as pessoas se encontrem. E isso basicamente para a economia, para a capacidade das pessoas de trabalharem, para a capacidade das pessoas de terem lazer ou qualquer outra coisa. Então isso está trazendo uma situação completamente sem precedentes. Eu diria que isso aqui é sem paralelos. Não é só a minha geração que nunca viu isso, eu diria que nenhuma geração de Nenhuma gestores viva, nenhuma viu geração viva, isso. né? É, Pois é, é. pois é. Mas eu tenho uma boa notícia do outro lado. Isso tem começo, meio e fim. A gente já está vendo aqui na China, eles conseguiram controlar, né? Já não tem nenhum novo caso gerado lá dentro. A Coreia já conseguiu controlar. Você já tem uma redução expressiva do número de novos casos e você já tem mais pessoas se recuperando do que pessoas contaminadas. A Itália já está tendo uma redução da curva de aceleração de novos casos. Então a gente já consegue. A Singapura conseguiu controlar, não teve um espalhamento. Então tem solução, e a solução, infelizmente, é isso que a gente está vendo: é o confinamento. Qual a consequência disso?
Consequência disso é basicamente que você vai ver uma série de empresas parando suas atividades e por consequência, elas não vão ter receitas. Isso, junto com um sistema financeiro que estava relativamente alavancado, que vinha de um momento muito forte, onde ninguém conseguia enxergar o motivo que ia trazer uma recessão. Ou seja, tinha alavancagem no sistema de novo, foi a gota d'água que estourou uma hecatombe financeira. Então, o primeiro movimento é a gente ver, vai ter recessão, vai ter impacto nas empresas. O segundo ponto é, tinha fundo alavancado, esses fundos estão tendo que liquidar posições, a gente está vendo isso acontecendo em fundos multimercados, a gente está vendo isso em tesourarias de bancos, chamadas de margem, coisas que a gente não via há algum tempo. E a gente está vendo também empresas com dificuldade de capital de giro, porque o investidor está super avesso a dar novo dinheiro para qualquer mercado, então, por consequência, não tem dinheiro disponível no mercado para as empresas. Dito isso, eu diria que eu falei ontem já para alguns investidores próximos da casa, né? Digamos que os top 5 investidores da casa, eu liguei ontem à noite para falar. E o que eu falei para eles foi, olha, eu acho que nós estamos vendo nesse exato instante o ponto de maior estresse financeiro. Por que isso? Porque quando o governo veio e falou, fechem os shoppings, fechem o comércio, fechem os restaurantes, a primeira coisa que veio na cabeça de todos os empresários foi, o que eu faço? Eu tenho uma folha de pagamento para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho dívida para pagar, o que eu faço com essas pessoas? E o governo não tratou de mandar fechar e ao mesmo tempo anunciou um pacote que ia resolver tudo. Então aquilo foi o auge do pânico, e eu diria que isso bateu no mercado financeiro, o mercado financeiro entrou em pânico, a gente chegou a ver todas as operadoras de shopping center ontem caindo 20%, e esses 20% foi em cima de outros 40% que já tinham caído. E aí, aos poucos, a gente começou a ver no final, no fechamento do mercado, anúncios de, olha, nós vamos flexibilizar, os empresários vão poder pagar só 50% da folha de pagamento, de forma que alivia um pouco o fluxo de caixa deles. De repente a gente está vendo que os shoppings vão flexibilizar, não vão cobrar aluguel. A gente está vendo que o governo está falando, empresário, não precisa pagar o simples agora não. Difere esse simples, depois a gente vê o que faz. O FGTS, não paga agora não, depois a gente vê o que faz. Aí de repente você vê hoje o governo de São Paulo falando, conta de água, não esquenta. Depois a gente vê. Deixa comigo. Ou seja, o governo está começando a amparar e falar assim, eu não vou deixar uma crise sistêmica acontecer. Depois eu vejo como eu vou pagar a conta. Se eu vou ter que criar uma CPMF por um ano, temporária, para arrecadar, para poder cobrir isso. Se eu vou depois ter que aumentar a alíquota de imposto de renda por um ano. Alguma coisa eu vou fazer para cobrir o buraco. Eu não vou deixar a economia entrar em colapso. Tá? Então, isso começou a acontecer, a gente viu no final do dia. E eu acho que aquele momento de ouvir para tudo, sem você ainda ter um pouquinho de visibilidade de como você sai do buraco, botou as pessoas em completo pânico. Isso culminou com um ambiente lá fora extremamente estressado. Os Estados Unidos está passando exatamente pela mesma coisa no mesmo momento. Então, assim, nesse exato momento nós estamos vendo a aceleração de casos em Nova York, né? Então, assim, você está vendo... eu fiz uma brincadeira aqui, mandei para os amigos aqui, Nova York sitiada, né? É assim, a cidade mais importante do mundo do ponto de vista econômico, nesse momento, fechou todos os bares, todos os restaurantes, você não pode ir num restaurante comer, você só pode ir lá fazer delivery e take-out, é a única coisa que está liberada. Não tem cinema, não tem show, não tem loja, não tem nada. Não é para sair de casa. Isso criou pânico nas pessoas. Do ponto de vista do investidor, que aí eu acho que é o lado interessante, que eu acho que é talvez o que as pessoas aqui estão mais interessadas em ouvir,
eu ousaria dizer que o pânico é o melhor amigo do investidor inteligente. Quando você está vendo as pessoas em pânico, elas tomam atitudes sem pensar em nada. Não interessa o preço disso aqui. Eu quero vender. Não interessa. Ah, mas, pô, esse apartamento vale R$ 1 milhão. Você está querendo vender por 300 mil? Eu quero vender. Tô desesperado. É isso que a gente está vendo hoje no mercado financeiro. Então, eu acho que o ambiente que a gente viu ontem foi o ponto de maior pânico. Puta, eu posso estar errado. Pode ser que a gente ainda vai sofrer um pouquinho mais. Claro. Mas eu diria que assim, a gente está muito mais perto do ponto mínimo de maior depressão do que de um momento mais alto, sabe? Já começou as intervenções mais fortes, Estados Unidos, Fed, hoje é Banco da Europa, sabe, Banco Central Europeu. Está tendo uma pressão enorme de auxílio, de rede de amparo, para não deixar o sistema entrar em colapso. Dito isso, eu como gestor e eu como investidor, maior investidor dos nossos fundos, me sinto na Disneylândia dos investimentos. Sabe, a gente vê preços de ativos completamente irreais. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, rede de shoppings Iguatemi negociando 60% abaixo do preço que ele estava sei lá, um mês atrás. É o exemplo do imóvel que você deu, né? É o exemplo do imóvel. E aí, qual é o ponto importante, tá? Nós vamos ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro, comprando ações agora. Mas não é pouco, não. É muito dinheiro. Só tem um risco da gente não conseguir ganhar esse dinheiro. Se a gente comprar uma empresa que quebra no meio do caminho. Então, essa é a única coisa que a gente tem que ter certeza. Que nós temos empresas no portfólio que tem caixa, que não tem muito custo fixo, que tem atividades resilientes, que não tem risco do governo intervir e fazer com que elas percam receita, e diversas outras coisas que podem fazer essa empresa não conseguir ver a luz no fim do túnel. Tá? Então, vamos voltar para o Iguatemi, que foi um exemplo aqui que eu dei. Tá? E não por acaso, hoje é a segunda maior posição do fundo. Se os shoppings ficarem fechados, completamente fechados, sem cobrar R$ 1 de aluguel, por 3 meses, tá? Estou falando num caso extremo. O impacto financeiro estimado na nossa conta são 300 milhões de receita e 300 milhões no lucro. O lucro estimado para o ano era 400 milhões de reais. Então, o lucro, em vez de ser 400, ele vai cair para 100 milhões de reais esse ano. Esses 300 milhões de reais, sobre o valor justo que a gente acredita que tem do Iguatemi, que é algo na casa de 10, 11 bilhões de reais, mas vamos falar em 10, representa 3% do valor justo do Iguatemi. Então, o ativo estava a 100 há um mês atrás, ele está a 40 agora, mas eu acho que ele vale 97. Não vale mais 100, vale 97. Bizarro. Tá? Assim, e não vai quebrar, porque não tem dívida relevante, a dívida é super longa, não tem custo fixo relevante, é custo fixo baixo. Então você olha para um cenário que nem esse e fala, putz, vai fundo, vai tranquilo. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui. A Eneva, a maior posição do fundo, já há algum tempo, estava R$ 48 há um mês atrás. Energia elétrica, contrato de longo prazo, preço pré-definido por contrato, volume já pré-definido por contrato. A receita não vai mudar absolutamente nada. Tá? Por consequência, o lucro da empresa não vai mudar nada nos próximos anos. Então, o que a gente acha que muda do ponto de vista de preço intrínseco? Zero. A ação caiu de 48 para 26 ontem, agora subiu um pouco, está 28. Tá? Então, essa empresa saiu
de um nível de retorno, sei lá, de 8% ao ano mais inflação, para 14% ao ano mais inflação. Pô, isso aqui é, puta, maravilhoso, assim. Esse é o preço que a gente, esse é o retorno que a gente esperava que Eneva teria quando a gente comprou Eneva a R$ 11, há 2 anos atrás, no follow-on, tinha um monte de risco, um monte de coisa que a gente não sabia que ia acontecer. Pô, agora você está comprando a 14, empresa desalavancada, geradora de caixa, puta time campeão, não tem risco nenhum ali. Então, assim, puta, em 12 meses, nós vamos ver essa empresa de volta para 48, tranquilo. Então, assim, o que eu diria é comprar ativos pouco alavancados, pouco custo fixo, resilientes, que vão sair dessa fortes, tá? E esquecer a cotação da tela. Compra e vai para quarentena. E não vai ler jornal, esquece. Porque se você ler jornal, você vai ficar com dor de barriga e você vai ficar estressado. Lê jornal para saber, o que está acontecendo na China, não sei o quê, tal. Mas pula o caderno de economia. Pula o caderno de economia. É isso que eu acho que é isso que eu posso dizer sobre isso. E eu posso dizer o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá? Eu tô essa era a minha segunda pergunta. Já ia pegar o gancho de você ter falado no não leia jornal. Então, pô, vamos dar mais um conselho para os investidores aqui, além de não ler o jornal na parte de economia. O que você está fazendo com o teu dinheiro? Assim, eu já tinha investido boa parte do capital que eu tinha recebido do ano passado, né, do fluxo de caixa que eu tinha recebido do ano passado, em ações já no começo do ano, e eu tinha deixado um pouco para fora que a gente talvez ia fazer alguns investimentos em alguns veículos novos aqui da RITS e tal. A gente acelerou e tá botando todo o dinheiro no fundo, tá? Assim, eu já gastei 80% do caixa que eu tinha colocando na RITS e agora, assim, falta os últimos 20% que eu devo colocar dentro dos próximos 2, 3, 4, 5 dias, um pouquinho todo dia, que é mais ou menos como eu acho que é o melhor jeito de fazer. Então, assim, eu acho que é isso. O caixa do fundo eu zerei ontem. Eu literalmente zerei ontem, tá? A gente foi para 99,5% comprado em ações. Esse 0,5% aí é para cobrir despesa do mês, corretagem, essas coisas, para não ter que vender nada. Certo. Então, eu estou muito otimista do ponto de vista de ativo. Estou super tranquilo com as ações que a gente tem no portfólio. Eu fiz ajustes, tá? Deixando claro. Há 2 semanas atrás, eu zerei uma posição que a gente tinha de Via Varejo. A gente achava que era uma empresa alavancada, com muito desconto de recebível. Ela não ia aguentar o tranco de ficar lá um mês, 2 meses sem faturar. Então a gente zerou, não olhou para preço, zerou. Agora, recentemente, a gente fez um ajuste de reduzir uma empresa de distribuição de saneamento, que era relevante no portfólio, porque a gente via risco do governo mexer na tarifa. A gente já tinha visto isso acontecer na França. Então a gente falou, tem uma chance grande do governo fazer isso no Brasil. Como a empresa é estatal, tinha uma chance do governo faz antes, depois vê como é que resolve a conta da empresa. A gente não gosta muito disso. Então a gente diminuiu relevantemente essa posição também. E agora é momento de ir pro jogo, assim. Acho que é isso. Acho que tem só mais um ponto que eu sugeri, que eu comento, que é o seguinte, tá? Assim, eu não sou parâmetro, porque eu tenho 90% do meu dinheiro em ações, tá? Então, as pessoas vão falar que eu sou maluco e tal. Somos dois. Pois é. O dinheiro que eu tenho fora de ações é basicamente o dinheiro que eu uso para viver aí, porque eu não posso ficar resgatando. Então, assim, é o dinheiro que eu uso para viver, é só isso. O resto na realidade, sob a ótica de tese de investimento, na qual a gente preza pela utilização, pela necessidade de utilização de recursos, se a gente prevê aí uma utilização de recursos lá na frente, muito lá na frente, e com o nosso mercado do jeito que está, de fato, finalmente com baixa remuneração para ativos livres de risco, é natural que a maior parte da parcela da nossa alocação de capital vá para a renda variável. Exato. É natural, né? Agora, 2 teses que eu gosto de compartilhar muito com as pessoas é que, primeiro, a renda variável no longo prazo é incontestável. Ela é vencedora, ela é vitoriosa no portfólio. O problema é que, muitas vezes,
o antídoto se torna veneno, porque as pessoas manipulam errado, né, os ativos que escolhem. Outro dia eu postei no LinkedIn uma foto legal, que era um cara entrando na onda na hora errada, mas numa onda perfeita, só que entrou na hora errada. Por que eu estou falando isso? Tem um outro exemplo de um fundo que durante uma década praticamente foi um dos melhores fundos do mundo, o Fidelity e Magellan. Eu não sei se você conhece essa história. Conhece? Que o gestor do fundo fez um estudo, né, para ver como foi a performance dos investidores individuais naquele fundo, né? Que durante anos, se eu não me engano, rentabilizou 29% anualizado em média, né? No entanto, os investidores individuais tiveram performance muito abaixo disso, simplesmente pelo fato de entrarem e saírem na hora errada, né? É isso aí, é isso aí. Ou seja, eles escolheram o ativo certo e perderam dinheiro, né? Porque não souberam movimentar o ativo certo. Então, é fundamental, né, até nesses momentos, primeiro o ativo certo. O que seria o ativo certo, na minha opinião, para os investidores individuais que não acompanham bolsa ativamente? Primeiro, delegar a gestão para a gestão profissional. Para gestores profissionais como você, escolham bons fundos de investimento, que é inclusive o que investidores profissionais fazem nos seus portfólios na pessoa física. Por legislação, eu sou um investidor profissional, devido à minha habilitação, né, como distribuidor no mercado financeiro. No entanto, a minha reserva financeira está toda aplicada em gestores profissionais. Então, o que eu quero dizer com isso? Tomar muito cuidado para que o antídoto não se torne veneno, para que a gente não escolha, mesmo que a gente tenha acertado na classe de ativo, que a gente faça a coisa errada, né? E segunda coisa, que foi um negócio que a gente conversou em outra hora, que a gente pratica bastante, mas me chamou a atenção a simplicidade que você falou sobre isso, que foi o rebalanceamento de carteira. Uhum. Que também é uma técnica muito interessante, porque saber a melhor hora de comprar ou de vender, a gente não vai saber nunca. Você é gestor de recursos e você aplicou no fundo em janeiro, fevereiro, dezembro, recentemente. Eu também. Infelizmente, crises são imprevisíveis, não tem jeito. É isso Agora, o recado do rebalanceamento é muito interessante, porque é uma técnica tão simples, que diz para a gente quando entrar e quando sair, e que tão pouca gente executa isso, que me dá dor de cabeça de saber disso, cara. Sabe? É isso aí. Eu queria que você desdobrasse um pouco isso também, que eu achei brilhante a forma como você colocou isso. Eu acho assim, o ponto as pessoas tipicamente elas têm que ter algum tipo de objetivo de alocação estratégico, né? Então aí você vai fazer uma avaliação, o Ilan é especialista em fazer isso, ajustar para as carteiras, e aí você vai chegar a uma conclusão que se é 10, 20, 40, 50% em ações, cada um vai ter seu perfil, os malucos de 90%. Mas vamos pegar um investidor médio que deveria ter 20%, né? E aí, a gente passou num período desse e, de repente, a carteira de ações caiu 50%, né? Então, a carteira do investidor, que era de 100 unidades, com 20 em ações e 80 em renda fixa, ela passou a ser uma carteira de 90, com 10 unidades de ações. Variável, ou seja, a renda variável caiu para 11. Só que, nesse momento, os valuations estão incríveis. Se você simplesmente ficar sentado onde você está, provavelmente em 12 meses você vai recuperar e você vai voltar para 100 unidades. Só que, se você for lá e falar, nesse momento, eu aproveito esse valuation e eu vou voltar para os 20%. Então, agora, em vez de eu ter 10 em ações, eu vou comprar mais 8 e vou ficar com 18 dos 90 em ações. E eu conseguir recuperar as ações para o mesmo ponto inicial, os 18 vão virar 36. Né? E aí, a minha carteira original aqui nessa brincadeira, né, ela virou uma carteira de 116. 116. Então, eu usei a volatilidade do mercado para o meu favor. No momento que eu tive um ajuste muito grande para baixo, eu comprei ações, e quando chegou lá no 116, eu vou olhar e falar, eu estou com 36 de ações agora, e 80 de renda fixa. Agora, eu vou pegar aqui, quero voltar para os 20%, eu deveria ter 26% em ações. Agora eu vou fazer um resgatezinho aqui, talvez tirar uns 10,
e vou voltar para o meu ponto original, porque assim eu consigo ficar sempre saudável e ter o fôlego de fazer um aumento no momento certo. Legal. O problema é que o investidor faz o contrário. No dia que ele toma esse ajuste para baixo, a carteira cai para 90, ele vai lá e vende as ações. Exatamente. Ele fica com medo. Exatamente. Aí a carteira dele devagarzinho vai subindo, 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 subindo. Quando o mercado está lá em cima de novo, aí o investidor resolve comprar ações de novo. Porque ele viu que ações realmente recuperam. Pô, aí ele cristalizou uma perda que é triste de ver. Então, assim, na minha visão, a hora é agora. Assim, a hora é agora de rebalancear para aqueles que são mais conservadores. Para aqueles que são um pouco mais ousados, eu diria o seguinte: se o 20 é o target de alocação em ações, você deveria ter um 20. pouquinho. Faz Você deveria ter um 20 que oscila talvez entre 15 num momento que está tudo muito caro e 25 no momento que está tudo muito mais barato. Hoje é o dia do 25. Hoje é o dia de você estar na banda de cima. Tá? Perfeito. Pô, o cara que tem, que nem eu, 90 em ações, nesse momento, vai tirar o dinheiro da renda fixa para botar em ações e botar em risco o seu fluxo de caixa? Não, aí não. Esse não. Mas o cara que tem 50, 60 em ações, as ações caíram e ele pode pegar um pouco da renda fixa e pôr de volta ali, usa isso. Eu acho que esse é o momento. Você só não pode pôr em risco o seu fluxo de caixa. Você tem que ter certeza que você vai conseguir passar os próximos 12, 24, 36 meses nas ações. Agora, eu diria o seguinte: ação é uma coisa de longo prazo, tá? Mas ela nunca foi tão de curto prazo quanto agora. Perfeito. Que eu acho que nós vamos ver uma correção rápida e violenta quando a gente tiver um pouco mais de visibilidade. Vai dar dor de barriga por um mês, 2 meses. Depois que passar essa dor de barriga, eu acho que nós vamos ver um movimento violento. Perfeito, perfeito. Eu acho que não tem mensagem melhor para a gente encerrar essa live do que essa, né? É o que eu posso falar e assim, é o que eu realmente acredito, é o que eu estou fazendo com o meu capital, é o que eu estou recomendando para os meus clientes, para minha família. Então, enfim, é isso aí. Justo. Rodrigo, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui essas informações. A gente acredita que o investidor informado tem mais tranquilidade, enfim, toma decisões corretas. A gente, apesar de transmitir muitas teses para as pessoas e tentar aproximá-las do mundo dos investidores profissionais, é natural que em momentos como esse a gente tenha que reforçar os nossos conceitos, reforçar nossas teses, nos aproximar ainda mais dos investidores. Por isso a gente está fazendo isso aqui. E, pô, muito obrigado por participar, por, dedicar teu tempo aqui. Saiba que, estamos sempre de portas abertas. Legal, muito bom. É um prazer estar aí. Valeu, Rodrigo. E obrigado por todo mundo que entrou aí. Valeu, abraço. Abraço, tchau, tchau. Até mais.